Roubar é algo feio, mas mais feio do que talvez ser roubado é se esconder em uma caixa d'água pra tentar se esconder da polícia e virar manchete no mundo inteiro. Bom, hoje você vai ver situações tão absurdas quanto essa que eu acabei de falar, porque o vídeo tá recheado de situações que, se não fossem gravadas, você literalmente não acreditaria. E você pode me confirmar no final desse vídeo, tá? Bom, já deixa seu like, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Ladrão no túmulo. Após roubar alguns celulares em Goiânia, um jovem de apenas 16 anos fugiu para a cidade de Aragoiânia pensando estar seguro lá. Porém, ele não contava com uma coisa, que o celular de uma das vítimas denunciaria sua localização. A polícia logo se encaminhou para o local apontado pela vítima e conseguiu encontrar o ladrão, que chegou até a tentar fugir e se escondeu em um local um tanto quanto macabro, pensando que a polícia nunca iria achá-lo ali, né? O esconderijo escolhido pelo assaltante foi nada mais nada menos do que um jazigo de um cemitério. Segundo os policiais, o ladrão foi encontrado agachado dentro do túmulo e com ele foram encontrados mais de 6 aparelhos celulares. Esse foi um caso muito comentado na delegacia, já que não é todo dia que alguém tem coragem de se esconder num cemitério, né? Pensando em fugir da polícia, a galera vai em qualquer primeira opção, né? Depois disso, o jovem foi encaminhado para a delegacia de apuração de atos infracionais e os celulares, claro que foram devolvidos às vítimas, né? Homem quase atingido pelo raio. Nós iremos falar de um cara que quase foi atingido por um raio. O vereador José Omar de Oliveira quase literalmente bateu ali com um raio nele, enquanto ele filmava o céu de Minas Gerais em uma tarde de domingo. O homem relata que estava fazendo um registro do céu, pois em uma parte estava chovendo e na outra ensolarada, o que já é um acontecimento muito incomum, né? Enquanto ele filmava o céu, um raio caiu bem perto dele e também do seu amigo que estava ali junto com ele no momento. O susto deve ter sido dos grandes, né? José disse que não teve nenhum problema sério, sofrendo só alguns arranhões e nada mais. Em reportagem, um especialista analisou as imagens e concluiu que de fato foi um raio que caiu perto de José. Os raios sempre procuram caminhos mais fáceis e pontos mais altos para chegar até o solo, né? Grande parte dos acidentes causados por raios acontecem em campo, em pessoas que realizam atividades agropecuárias, por exemplo, e utilizam objetos metálicos, como enxadas, facões, enfim. Não seria incomum alguém levantar uma ferramenta dessas e um raio procurar ali o objeto e se adentrar no solo, infelizmente passando pela pessoa como condutor, né? Ladrão no forro da casa. Imagina que você conseguiu tirar suas merecidas férias, alugar uma casa de praia para descansar bem, mas acaba se deparando com um homem escondido dentro do forro daquela casa. O forro, para quem não sabe, é utilizado para esconder instalações elétricas ou também criar um isolamento térmico e acústico para casa, além, claro, de dar um acabamento estético em lugares onde o telhado é exposto. O ladrão se escondeu exatamente nesse espaço entre o telhado e o forro. Mas como é que ele foi descoberto? Você deve estar se perguntando, né? Bom, o dono da casa de praia ouviu alguns barulhos vindo do telhado, como passos de uma pessoa, e logo tratou de chamar a polícia, né? Afinal de contas, se você ouve algo estranho, é importante chamar a polícia. Quando os policiais chegaram no local, encontraram algumas telhas soltas, além de um buraco no teto que dava acesso ao forro. Ao entrarem no forro da casa, os policiais encontraram o ladrão lá escondido, segurando fios de cobre e um alicate. Os policiais conseguiram tirar o suspeito do local e o levaram para a delegacia, onde ele foi atuado em flagrante. Homem resgata menino. Um circuito de segurança em Vangani, na Índia, flagrou o resgate de um menino que caiu na linha do trem. O menino se aproximou da beira da estação e caiu no vão da plataforma para o desespero da sua mãe. Mas o desespero foi potencializado pela aparição de um trem vindo em direção ao menino. Um funcionário do local teve a coragem e a agilidade necessária para pegar o menino antes que algo horrível pudesse ter acontecido, né? Um verdadeiro herói, vamos combinar, né, família? Em uma entrevista, ele disse que quase chegou a desistir de realmente pegar o menino, porque não imaginava que conseguiria chegar a tempo de resgatá-lo. Mas felizmente deu tudo certo e depois disso ele foi aplaudido por passageiros e outros colegas de trabalho por conta da sua atividade heróica. Eu vou falar, viu? Esse teve coragem mesmo. Ladrão se esconde na chaminé. Outro caso pra lá de curioso aconteceu na cidade de Belém do Pará. Um homem foi preso após uma tentativa fracassada de assaltar um restaurante. O ladrão tentou entrar
furtivamente no local através da chaminé, meus queridos. Mas claro que o plano não deu muito certo, né? Já que ele ficou entalado, tendo que ser socorrido por funcionários do corpo de bombeiros. Olha só, viu? Você consegue imaginar o susto que foi quando, ao chegarem para trabalhar, os funcionários encontraram um homem desmaiado dentro da chaminé? Estranho, né? Eles logo tentaram chamar os policiais e o corpo de bombeiro e, por sorte, conseguiram resgatá-lo com vida, tá? Depois disso, o homem foi encaminhado para uma delegacia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado. Devon Highcock estava embaixo do carro da sua mulher para fazer alguns ajustes, quando de repente os macacos hidráulicos que estavam ali levantando o carro falharam, família, fazendo com que o carro caísse em seu peito. Eu nem imaginava que esse equipamento, essa ferramenta, né, de uso poderia falhar, mas tudo bem. Devon disse que a experiência foi horrível. Seu rosto ficou preso ao chão com o carro pousado ali em cima do seu peito. Em poucos minutos, 2 policiais chegaram e conseguiram mover o carro pelo alívio de Devon, né? Salvando eles sem deixar nenhuma sequela. Menino nadando com 4 tubarões. Um turista estava usando o seu drone para filmar as belas praias das Bahamas, mas o que seu drone acabou filmando foi impressionante. Ao sobrevoar as águas de uma determinada área, um drone acabou capturando o exato momento em que uma criança começou a nadar com mais de 4 tubarões. A criança, claro, não notou a presença dos animais, até que o turista Artem Trakenko gritou para que ela corresse e saísse da água. O menino obedeceu imediatamente, conseguindo assim sair do mar sem nenhuma lesão, nenhum possível ataque, nem nada. O vídeo dessa interação inusitada logo, claro, que viralizou na internet e muitos internautas ficaram espantados com a sorte do menino. Ladrão se esconde dentro do armário. Após roubar uma casa, um homem tentou fugir, invadindo o apartamento ao lado. Ao entrar na casa, ele pensou que se esconder dentro de um dos armários da cozinha seria a melhor coisa. Ele ficou ali com uma faca, ameaçando qualquer um que chegasse por perto, viu? A polícia foi acionada e, ao chegar no local, precisou usar uma arma de choque para que o ladrão saísse de dentro do armário. Após resistir por muito tempo, o homem finalmente foi vencido e levado para a delegacia. Nunca imaginei que sair do armário seria tão difícil assim. Ladrão se enterra na areia. Quem nunca foi na praia e voltou todo sujo depois de brincar e de se enterrar na areia? Bom, isso pode ser algo comum nas férias e até que é algo interessante de se fazer, né? Mas para fugir da polícia, alguns ladrões pensaram nesse método inusitado de se divertir e decidiram se esconder entre as areias de uma construção na Baixada Santista, em São Paulo. Os 2 bandidos estavam assaltando um caixa eletrônico de uma loja de conveniência. Porém, claro, o plano foi por água abaixo, ou areia abaixo, quando 2 policiais que passavam pelo local suspeitaram que alguma coisa estranha pudesse estar acontecendo ali. Ao perceber que os policiais estavam se aproximando, os 2 homens fugiram e arrumaram um local um tanto quanto inusitado para se esconder, família. Se enterrando, claro, em um monte de terra de uma construção próximo ao local do assalto. Graças aos reforços policiais, os 2 ladrões foram encontrados num castelinho de areia. Bom, junto com eles foram achados 2 revólveres calibre 38, um pé de cabra, artefatos explosivos para abrir o caixa eletrônico, isqueiros e uma mochila com ferramentas. Ciclone no Brasil. Mas um fenômeno da natureza aconteceu, mas dessa vez, infelizmente, houveram vítimas. O fenômeno em si foi batizado como Ciclone Bomba de Santa Catarina, que aconteceu em julho de 2020, em alguns estados perto, como Rio Grande do Sul e Paraná. Com forte chuva e ventos de 120 km por hora, foram capazes de destruir tudo que via pela frente, além de tirar a vida de 13 pessoas, infelizmente. Cerca de 1.500.000 pessoas ficaram sem energia elétrica, e os prejuízos causados por esse desastre chegaram a cerca de 700 milhões de reais. O fenômeno ocorreu por conta de uma queda acentuada na pressão atmosférica, sendo conhecida pelo nome de ciclone extratropical. Em sua maioria, os ciclones extratropicais produzem ventos e chuvas fortes, capazes de causar uma maré de tempestade e estragos tão fortes quanto os próprios ciclones comuns, né, que a gente vê por aí. Os registros feitos por diversos moradores são impressionantes e claro que assustam por causa da sua força e o estrago realizado por ela. É meio que inacreditável imaginar que no Brasil acontece algo do tipo, né? Não é algo tão comum da gente ver acontecendo no Brasilzão. Ladrão caixa d'água.
Uma operação realizada no Morro da Capixaba terminou com a prisão de 3 suspeitos, mas a forma como eles foram encontrados, bom, foi pra lá de engraçada, tá? Pra se esconderem dos policiais, os 3 jovens resolveram entrar em uma caixa d'água, mas não adiantou de nada, viu? Já que eles foram capturados e os objetos que eles possuíram foram apreendidos. Foi encontrado junto aos jovens uma pistola e munições, além de uma grande quantidade de drogas e também de dinheiro. Os acusados foram levados para a delegacia e depois foram autuados. Ladrão se esconde dentro do sofá. É cada caso mais impressionante que o outro, né, família? Mas olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com esse aqui. Um homem foi encontrado dentro de um sofá em uma loja de departamentos, no estado de Espírito Santo. O ladrão planejou tudo minuciosamente e entrou na loja perto da hora de fechar. Se agachou perto dos sofás ali e óbvio que pareceu o plano perfeito, né? Se você tá se perguntando como é que ele fez pra entrar lá, bom, ele rasgou a parte de baixo do sofá e ficou ali esperando até os funcionários irem embora, para assim ele sair do seu esconderijo perfeito e furtar o maior número de objetos possíveis. Seu plano daria muito certo, se não fosse os funcionários da loja que perceberam os movimentos estranhos do ladrão e logo acionaram os seguranças do shopping. O jovem logo foi encaminhado para a delegacia e foi reintegrado à família. Esse parece ser um método muito usado por ladrões nas grandes cidades do Brasil, mas dá pra ver que não é sempre que dá muito certo, né? Homem é engolido por escada rolante. Esse caso aqui é o pesadelo de muita gente, né? Eu fico com medo até hoje do meu tênis prender na escada rolante e eu ser sugado. As câmeras de segurança de uma estação de metrô na Turquia registraram o momento exato em que um homem foi engolido por uma escada rolante, família. Depois de um dia de trabalho, diversas pessoas estavam utilizando a escada para chegar ao subsolo da estação e pegaram o metrô para finalmente voltar para casa. Porém, a escada rolante estava quebrada, mas mesmo assim, as pessoas estavam usando como uma escada normal para chegarem, claro, até a plataforma. Só que aí o inevitável aconteceu. Por conta do peso da aglomeração no local, um buraco se abriu na escada, fazendo um homem ser engolido por ela. O homem, identificado como Mehmet Ali, ficou pendurado por um tempo, até de fato cair dentro das engrenagens. É assustador, né? Ele esperou cerca de 1 hora no equipamento até ser resgatado pelos bombeiros. Felizmente, ele não sofreu nenhuma contusão, nada sério, né? Somente alguns ferimentos leves. O metrô soltou uma nota à imprensa na qual dizia que um aviso sobre o mau funcionamento da escada foi sinalizado, mas que infelizmente não foi o suficiente para afastar a galera de subir de lá. Ladrão se esconde dentro da geladeira. Após ficar foragido, um jovem de 21 anos foi encontrado por policiais civis dentro de uma geladeira, família. O rapaz fugiu do Instituto Penal da sua cidade, cerrando as grades da sua cela. Após a fuga, ele foi se esconder na casa de um familiar, gente que ele conhece, né? Porém, através de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu chegar até a residência, mas não encontrou ele lá. Depois de muito procurarem, o parente que tinha escondido lá confessou onde ele poderia estar de fato, e ele estava dentro da geladeira. Segundo os policiais, o rapaz tremia de frio, o que tornou a cena ainda mais inusitada. Depois disso, ele foi levado para a penitenciária, onde ficou preso sob regime fechado. Soldado britânico. Os guardas da rainha são sempre vistos com as suas feições imutáveis, independentemente da situação que esteja acontecendo, né? Ao contrário do que muita gente pensa, eles não estão apenas ligados à tradição ou algo puramente cerimonial. Eles são responsáveis pela guarda dos palácios da rainha e fornecerem patrulhas durante o dia e noite, claro, ao palácio e aos seus arredores. Muitos turistas passam pelo palácio em busca de uma foto ou vídeo desses soldados, que já são um símbolo da Inglaterra. Mas o que esse turista capturou é muito engraçado mesmo. Na troca de guarda que acontece diariamente, um soldado infelizmente escorregou na frente de todos, o que surpreendeu, claro, a todo mundo. Logo após a queda, o soldado se recompôs e se colocou no posto para continuar a sua guarda. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, ter isso pego, flagrado, em vídeo é algo complexo, né? Esse vídeo acabou, mas você pode continuar me acompanhando clicando em um vídeo que tá aparecendo na sua tela. Te vejo lá então, hein?